Olá, turma, como vão? Dando continuidade ao nosso conteúdo programático, vamos falar um pouco mais sobre sociedade limitada e, seguindo o método expositivo do Código Civil, trataremos agora da questão das cotas. Cota é uma parcela representativa do capital social, ou a representação de uma fração do capital. Nós sabemos que o capital, que é composto pela contribuição que os sócios se obrigaram a realizar, tem um determinado valor. E a cota vai ter parte do valor do capital social ao qual ela corresponde. A divisão do capital social em cotas, pessoal, não é uma coisa exclusiva da sociedade limitada, e nós já vimos isso. Sociedades contratuais, em geral, têm seu capital social dividido em cotas. Sociedades institucionais como a anônima, por exemplo, ou até a sociedade incomandita por ações, têm o capital dividido em ações. Mas as sociedades contratuais, via de regra, vão ter o seu capital dividido em cotas. A lei prevê duas possibilidades para essa divisão, esse fracionamento do capital social. De um lado, você pode pegar o capital, dividir em várias cotas de mesmo valor e atribuir diversas cotas ou um número variável de cotas a cada sócio. Por exemplo, em um capital social com valor de 1 milhão, eu posso dividi-lo em 1 milhão de cotas no valor de R$ 1 e atribuir a um sócio que tenha 50% do capital social 500 mil cotas. A um sócio que tenha 30% do capital social 300 mil cotas. A um sócio que tenha 20%, 200 mil cotas. A outra alternativa seria eu dividir o capital social em cotas de valor distinto e atribuir a cada sócio uma cota com o valor correspondente à sua participação no capital social. Seguindo o mesmo exemplo, em um capital social de 1 milhão, o sócio que tem 50% teria uma cota no valor de 500 mil. O sócio que tem 30% teria uma cota no valor de 300 mil e assim por diante. Esse modo de atribuir uma cota a cada sócio com valor diferente, a depender da participação, é o modo como originalmente no direito brasileiro se dividia o capital das sociedades contratuais, diga-se de passagem. Porém, com a influência da sociedade anônima que dividia o seu capital em ações de mesmo valor, isso porque era um capital normalmente muito maior e também você tinha muitos sócios e também as ações, em tese, podem ser negociadas livremente. Então, por influência da sociedade anônima, você começa a ver na prática contratos sociais, especialmente de limitada, com esse fracionamento semelhante ao do capital em ações. O que a lei faz hoje em dia é reconhecer as duas possibilidades. Eu vou colocar aqui na tela os dois exemplos já no formato de cláusulas, uma vez que nós já conhecemos a forma do contrato social, já sabemos redigir cláusulas. Eu vou colocar as duas cláusulas aqui para exemplificar. No primeiro caso, quer dizer, nos dois casos, o capital vale 1 milhão, mas no primeiro caso, as cotas valem R$ 1 cada uma e são distribuídas em números distintos entre os sócios. No segundo exemplo, você tem o capital social dividido em cotas de valor diverso, em que cada sócio tem a titularidade de uma cota. Nós dissemos aqui, né?
As cotas representam uma parte do capital social. E é isso que os sócios titularizam. Fora do direito, a gente às vezes ouve falar, tal pessoa é dona da sociedade tal. Não, tecnicamente ela não é dona da sociedade. Ela pode ter a propriedade sobre cotas dessa sociedade e, consequentemente, a depender da participação, acaba tendo controle da sociedade. Mas juridicamente, tecnicamente, não é correto você dizer tal pessoa é dona da sociedade. Igual a gente tem visto muito ultimamente, né, pela grande confusão que tem acontecido entre o STF e o Elon Musk. E aí, às vezes, a gente ouve falar, o Elon Musk é o dono da Starlink, ele é o dono do X. Não, juridicamente isso está errado. Ele pode ser titular de ações ou cotas, mas ele não é o dono da sociedade. Vocês entendem? Parece uma sutileza, mas não é. E isso tem consequências diversas de ser proprietário da pessoa jurídica, que não é o que ocorre. Pois bem, a lei, o Código Civil, a partir do artigo 1055, estabelece essa regra acerca das possibilidades de fracionamento do capital social em cotas. Mas também estabelece uma regra acerca da avaliação dos bens que compõem o capital social. Nós já vimos que o capital pode ser composto por dinheiro, pode ser composto por crédito, mas pode ser composto por bens, por direitos. E esses bens e direitos, eles têm que receber uma avaliação. A lei vai dizer que os sócios todos respondem solidariamente pela avaliação atribuída a um determinado bem que veio a compor o capital social. Ué, todos respondem? Sim, é perante terceiros, pessoal. Porque um terceiro que venha cobrar alguma dívida da sociedade, ele tem que poder contar que aquele valor ingressou na sociedade. Se hoje o patrimônio da sociedade não tiver mais aqueles bens, tudo bem, é do jogo, mas eles têm ao menos que ter ingressado naquele valor. Então os sócios vão ficar responsáveis por 5 anos, tal como diz o dispositivo. Eu vou fazer a leitura aqui só para que a gente possa avançar o dispositivo que trata da distribuição do capital em cotas e o seu fracionamento. Vamos lá, artigo 1055 do Código Civil. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Parágrafo 2º. É vedada a contribuição que consista em prestação de serviços. Como já dizíamos, não cabe sócio de serviço em uma sociedade limitada. Dito isso, a lei, na sequência, vai mencionar a questão da indivisibilidade das cotas. Como assim indivisibilidade das cotas? A sociedade trata a cota e a pessoa que ela titulariza como sendo uma única. Opa, peraí, Cláudio, não está claro. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem duas pessoas que são condôminas de uma cota, titulares em comum. Um casal que tem divisão de bens entre si e ambos acabaram adquirindo aquelas cotas porque o cônjuge que se tornou sócio na constância do casamento. A sociedade não trata aquela cota ou aquelas cotas como tendo dois titulares. Ela não faz, nesse aspecto, a divisão das cotas entre os titulares. A sociedade vai tratar como um titular que é o dono daquelas cotas. Se tiver que distribuir lucros, distribui para aquela pessoa e aí os condôminos que se virem para lá. Outro exemplo, morre um sócio. Aí os seus herdeiros, antes de resolver a questão da herança,
vão ter direito à distribuição de lucros. Vai aparecer um inventariante, que é a pessoa nomeada no processo de inventário para resolver as pendências da sucessão. A sociedade não vai tratar com cada herdeiro, ela vai tratar com uma pessoa que é um inventariante. Então é neste sentido que as cotas são indivisíveis. Os direitos, os deveres, aquilo que decorre das cotas é tratado pela sociedade como se referisse apenas ao sócio cujo nome consta do contrato social. Inversamente, se uma cota é objeto de condomínio, então tem 3 pessoas que se reuniram, fizeram contrato entre si e adquiriram aquelas cotas. Na sociedade você tem uma pessoa que consta, né, como sendo a pessoa que vai tratar em relação àquelas cotas. Você não vai tratar com 3 sócios da mesma cota. Mas, se são condôminos que assumiram a responsabilidade perante a sociedade pode cobrar de qualquer deles os valores devidos para integralizar o que falta ainda para integralizar em relação ao valor daquelas cotas, né, e o que elas representam no capital social. Essa questão da indivisibilidade das cotas também é um pouco decorrência da intangibilidade do contrato social. Porque se você tem umas cotas atribuídas a determinados sócios no contrato, é assim que você deve tratá-las e é assim que devem ser exercidos os direitos e também as obrigações decorrentes do contrato social. Quem vai votar quando os sócios tiverem que decidir, sendo que há um condomínio de cotas? Aquele titular que consta do contrato social como sendo o sócio. Os condôminos que se resolvam para lá. Gente, condomínio, talvez você não tenha visto ainda, é propriedade comum de coisa indivisa. Então, estou chamando de condômino, são 2 ou mais pessoas sendo proprietárias da mesma coisa que não está dividida ainda. Às vezes na rua o povo fala que é sócio, né? Ah, eu e não sei quem compramos uma moto, nós somos sócio da moto. Não, são condôminos. Então aqui nós estamos falando de condomínio de cotas e de como a sociedade vai tratar essas cotas como indivisíveis. E a divisão que se resolva entre os condôminos. Eu vou pegar o dispositivo da lei, é o artigo 1056 que trata disso. Acompanhem comigo. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Parágrafo 1º. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio de sócio falecido. Perceberam? Ainda que haja um conjunto de pessoas com a titularidade, essas pessoas devem indicar um representante e a sociedade vai tratar com esta pessoa. Não se pode jogar para a sociedade a responsabilidade de tratar com os vários condôminos, até porque a sociedade ignora a relação que possa existir entre eles. Continuando. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no artigo 1052, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Nesse ponto, o Código começa a falar sobre a transferência da propriedade de cotas. E aqui você já vai perceber que, embora a sociedade limitada, num primeiro momento, seja uma sociedade de pessoas, já há uma maior flexibilidade para o ingresso de novos sócios se comparado com aquilo que nós vimos para outras sociedades, como a sociedade simples, por exemplo. Vamos lembrar, na sociedade simples, os sócios, quem eram sócios, isso deveria estar previsto em cláusula do contrato social. E para a alteração do disposto no contrato social, o quórum de deliberação era de unanimidade.
Então, se fosse para entrar um sócio que não estava na sociedade, ele deveria contar com a anuência de todos os demais. Já na limitada, não. Se você conta com a anuência de 75% ou 3/4, você pode ter o ingresso de um sócio, ainda que 25% se oponham. Se mais de 25% se opuserem, aí esse sócio não pode entrar, não. E quando eu falo 25%, gente, é do capital social. Não estou falando 25% de sócios, não. Estou falando da participação no capital social. Confiram comigo, é o artigo 1057 que vai mencionar essa regra. 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Então vejam, você pode transferir as suas cotas a quem já seja sócio e os outros sócios não podem se opor. Mas se for para ceder a um terceiro, você tem que contar com 75% de anuência. Ali fala, né, mais de 1/4 de oposição, é mais de 25% de oposição para impedir a entrada desse novo sócio. E aí o parágrafo único vai dizer: a cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Percebam a sutileza aí. Não há necessidade de que todos os sócios assinem a ata da reunião que deliberou ou a alteração contratual. Se você chegar à junta comercial ou ao cartório competente com essa alteração contratual assinada pelo número de sócios, pela participação societária necessária para a deliberação, o ato é registrado e averbado. E não há necessidade de intervenção judicial em razão disso, mesmo que 25% da participação no capital se oponha ao ingresso desse novo sócio. Tudo bem até esse ponto? Vamos avançar então para o próximo dispositivo, que vai falar do sócio remisso. Antes do dispositivo, voltando aqui, sócio remisso você já conhece. É aquele sócio que se obrigou a contribuir para o capital social, não contribuiu, ou não contribuiu nada, ou não contribuiu em parte, ele é notificado após o prazo de 30 dias, ele se coloca em mora. Esse é o sócio remisso. E o que nós vimos? Que ele pode ser excluído da sociedade. Os outros sócios podem decidir que ele deva ser excluído ou podem abater a participação dele até aquele ponto, né, em que ele já contribuiu. Aí a cota dele que ele não contribuiu, você pode ter a diminuição do capital social, essas cotas podem ser adquiridas por terceiro, com a concordância dos sócios, essas cotas podem ser adquiridas pelos próprios sócios, então você vai ter que ver, a depender do caso concreto, qual vai ser a situação. Mas a sociedade limitada também traz um dispositivo, então, falando sobre a figura do sócio remisso. Vejamos, 1058. Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, tomá-la para si ou transferi-la a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. E por fim, nós vamos ter uma regra dizendo que os sócios têm que restituir lucros distribuídos com ofensa ao capital social. Do que se trata? Pessoal, a ideia de distribuição de lucros é a de que você vai pegar o valor, né, do capital social, investir,
desenvolver a atividade e aí, tendo resultado positivo, você pode distribuir entre os sócios. Contabilmente, esse valor que você distribui não é o valor que foi objeto da contribuição dos sócios. Não, esse objeto da contribuição entrou para a sociedade, foi utilizado e houve o resultado positivo. Se você distribui o valor dado no capital como se fosse lucro, é como se não houvesse a contribuição ao capital social. Vejam, eu contribuo com 100 mil, aí depois esse 100 mil volta para mim. Ah, mas é outros 100 mil. Tá, o dinheiro, a nota é fungível, mas contabilmente teve um resultado positivo que justificasse essa volta do valor na qualidade de lucro? Se não teve, o que nós estamos fazendo é pegando o valor que entrou na forma de contribuição para o capital e vai voltar na forma de distribuição de lucros. Isso é inadmissível, porque na prática implica em que a contribuição que eu deveria ter dado ao capital social, eu não dei. Ou se dei, contribuí por um prazo e tirei de volta. Então, o que o dispositivo aqui, que nos leva a fechar esse ponto das cotas na sociedade limitada, vai dizer, é justamente que os sócios vão ter que restituir o que tiverem recebido na qualidade de lucro, quando na verdade forem ou resultarem de ofensa ao capital social. Conferindo o dispositivo, artigo 1059, os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Então é isso sobre as cotas, é o que dispõe o Código Civil. Na verdade, para falar desse assunto agora, nós já tivemos um acúmulo de discussão sobre cotas, sobre o capital, sobre contribuição de sócios, para que pudéssemos chegar aqui e entender esses dispositivos com essa facilidade, né, com que nós tivemos agora. Fico por aqui por enquanto, pessoal, e na sequência, mais conteúdo para tratar da sociedade limitada. Um abraço e até a próxima!